Bom dia. Hoje eu vou falar sobre a primeira lei biológica. E o Dr. Hammer, pesquisando a cura do câncer dele, ele descobriu que nosso corpo tem leis próprias. Até ali ele não conhecia, ele era um médico já com muitos conhecimentos, mas ele não conhecia esse lado humano do corpo, o lado natural. E ele descobriu que as plantas, os animais e nós, seres humanos, nós temos as mesmas leis, nós funcionamos do mesmo jeito, na mesma sintonia. E nós não somos seres do jeito que devem ser curados por algo externo. Então, hoje falando sobre essa primeira lei. Olá, Wanda. Falando sobre a primeira lei biológica, que ao todo são 5 leis que ele registrou assim. São as 5 leis biológicas de Dr. Hammer. Se alguém quiser pesquisar mais na internet, tem muito conteúdo. Elas parecem um pouco complicadas de entender. Bom dia, Carolina. Elas parecem um pouco complicadas de entender, mas elas são complicadas porque o nosso cérebro se acostumou com as coisas difíceis. A gente foi acostumado, criado, que tudo é difícil. Se a gente perguntar para alguém, fala se a vida é simples, não, a vida é complicada. Nós somos complicados, nós complicamos. E as leis biológicas são simples, muito simples, né? Por isso que a gente não consegue entender. Olá, Marisa. Então, parece que é difícil entender as 5 leis, mas a gente só vai entender o nosso corpo porque nós temos sinusite, artrite, artrose, todas as doenças, se a gente entender como o nosso corpo funciona lá. Olá, acho que é Maria da Conceição, prazer te ver. A gente só vai entender como o nosso corpo funciona, por que nós ficamos doentes, se a gente sair um pouco dessa mentalidade de que a gente é feito de igual uma máquina. Acabei de fazer um histórico falando da máquina de lavar roupa. A gente é um ser tão perfeito. Deus não nos fez igual máquinas, igual algum liquidificador que a gente usa na cozinha. Ele fez a gente com capacidade de auto-reconstrução. O nosso corpo não precisa de algo de fora para se curar. Sempre quando alguém pede atendimento ou quando atendo, a preocupação das pessoas não é saber por que fico doente. A pessoa sempre me pergunta, mas como você faz para a gente se curar? E não é eu que faço nada, porque a germânica ensina que a cura está dentro, o nosso corpo é perfeito. Se você cortar um galho de uma árvore, uma planta saudável, se você quebrar, ele vai brotar, ele vai fazer um novo caminho, ele vai achar nova solução, né? E nosso corpo é assim, você não precisa pegar aquele galho que se cortou e emendar de novo com cola ali e prender. Ele vai se curar sozinho, porque você tirou o que estava incomodando, né? Olá, irmã Alice, faz tempo que não te via. Bom dia. Então, a primeira lei é assim, né? A gente precisa entender que nosso corpo funciona sempre no sentido de ação e reação. Quando acontece algo comigo, o meu corpo procura uma solução. Imaginemos, nós todos conhecemos, somos mais do sítio, né? A gente viu, por exemplo, uma árvore, quando ela é uma plantinha pequena, digamos, né? Se joga uma pedra em cima, se ela não está totalmente morta, o que ela vai fazer? Ela vai criar um outro caminho, ela vai sair por ali e vai criar um outro galinho e vai sobreviver, pelo menos por mais um longo tempo. E às vezes ainda dá flor, ou ainda dá fruto, mesmo depois de massacrada, né? E nós humanos somos assim. Não precisa alguém de fora vir ali terminar de cortar aquela planta e emendar ela, porque daí que ela vai morrer. E se a gente, por exemplo, uma cirurgia, tudo que a gente corta em nosso corpo, tudo que a gente agride, pode ser o nosso fim. Então, qualquer cirurgia, qualquer coisa externa que a gente faz conosco mesmo, pode ser um motivo de muitas outras doenças e pode ser a causa da gente ir até da nossa morte, né? Porque o nosso corpo não é feito para ser agredido, o nosso corpo é feito para deixar seguir a natureza, né? Porque o que pode ser consertado são os equipamentos, as máquinas, né? E nós somos nascemos na época que foi inventado a industrialização. Tudo tem conserto, tudo tem
Se dá um problema, por exemplo, se dá um barulho na máquina de lavar, chama o técnico, coloca um óleo ali, naquela engrenagem e ela volta a funcionar. É alguém de fora que veio fazer isso, né? Mas no meu corpo, se começa a fazer um barulho no meu joelho, eu faço uma infiltração ali, ou eu tomo um colágeno, que eu já estava falando na história, ele vai parar de doer. Parece que resolveu o problema. Só que se esse joelho desgastou, ele veio me dizer alguma coisa. Esse joelho, ele desgastou, por exemplo, se é no joelho, se é no direito, tem a ver com a direção de vida, de trabalho, tudo, né? Relacionamento com parceiro, né? E se é no joelho esquerdo, tem a ver com a relação com meus filhos, com o meu eu mesmo, com a minha mãe, com o meu vazio interior, com o motivo da minha depressão. Todas essas coisas são consequência, né? Então, se eu simplesmente aplico algo ali para tirar a dor, para preencher aquele colágeno, eu simplesmente estou tirando o alerta que o corpo me deu. Então, não é isso. Aí a Germânica vem trazer isso, por isso que ela parece difícil de entender. Olá, Bianca. É muito bom conhecer sobre a nova medicina germânica. Sim, é por isso que eu gosto. Eu comecei a estudar para me tratar, mas eu vejo que quanta gente não conhece ainda e quanta gente está podendo se tratar também. Então, a gente traz um novo olhar. O pessoal da saúde também é interessante. Muita gente tá olhando para isso. Para não olhar assim para o corpo apenas assim, vai para o médico. Você tem uma dor, vai para o médico. Às vezes precisa ir no médico, porque se a situação agrava, precisa. Mas olha o que essa dor veio te trazer. Se tem uma dor de cabeça, se quando você acorda de mau humor, qualquer coisinha, qualquer coisa diferente, um mau jeito, um torcicolo, tudo tem uma mensagem. Não tem nada, uma pele seca, não tem nada, uma verruga nova que saiu, não, nada, dor de dente, tudo tem um motivo, tudo tem uma mensagem que o corpo está querendo te dizer, né? Então, a primeira lei biológica é isso. O Dr. Hammer registrou ela na época, porque ele trabalhava no hospital de câncer, ele registrou ela como Lei Férrea do Câncer. É esse nome que ele deu. Mas é a lei que diz como uma doença começa. Por que o corpo começa a doença. Esse é o significado da primeira lei. Já conheço a forma holística de ver a vida. Isso já faz toda a diferença, a espiritualidade, né? E você, como religiosa, né, você tem muito mais campo para isso, porque o Dr. Hammer também tinha formação em teologia, né? Assim como eu também tenho, você também tem, né? É impossível entender a germânica se a gente não tem fé em Deus, né? A gente não tem como entender. Isso que é legal. É isso mesmo, né? Você já tem toda uma caminhada, e por isso que fica mais fácil para você entender. Porque se a pessoa já tem a mente mais aberta, já acredita que não é de fora sempre que vem a cura, porque a pessoa que tem fé, ela acredita no quê? Que Deus está dentro dela. E se Deus está dentro dela, Deus vai também não vai fazer um corpo que precisa de cortes, de medicação, de tudo externo para se curar, né? Então, porque não é uma fé em Deus infantilizada, assim, dizer, não, eu tô com câncer maligno, agora acredito, Deus vai me curar. Não é desse jeito. Porque se o câncer maligno apareceu, é porque ele tem algum motivo de ter aparecido. Eu preciso olhar para isso sim, né? E se eu tenho medo, preciso ir no médico, preciso fazer todos os exames, fazer todos os procedimentos que a medicina tradicional ensina. Porque pode ser que eu não consiga dar conta, né? Mas eu preciso olhar o que está por trás disso, né? Por exemplo, há pouco tempo eu atendi uma mulher que ela descobriu um câncer no seio esquerdo, né? E ela entrou, a primeira coisa foi entrar em pânico. E a germânica, o Dr. Hammer sempre fala, a primeira coisa quando você tem um diagnóstico é não se assustar, porque quando você é diagnosticado, esse câncer já estava ali pelo menos 2 meses. Você não pegou esse câncer naquela semana. Então, quando é diagnosticada com ultrassom, com biópsia, com qualquer coisa, quando a gente percebe, 2 meses, 3 meses, com certeza esse câncer já estava ali. E você não estava morrendo por causa disso, né? Então,
impacto do diagnóstico faz o que a medicina fala, as metástases, né? Eu já entrei para outro caminho que não era o meu objetivo, mas a primeira lei biológica explica isso. Por exemplo, o corpo vai criar sempre novos caminhos porque você fez novos sustos, né? O que é a primeira lei biológica, né? Deixa eu olhar, deixa eu conseguir minhas anotações para eu ficar no foco, né? Ele chamou essa primeira lei de lei férrea do câncer porque ela serve para todas as doenças. E se a gente quer se autocurar, quer se conhecer pela germânica, não adianta teimar. É assim. Ele comprovou, ele pesquisou mais de 40 mil casos, com tomografias, com pessoas que ele entrevistou, e todas elas ele descobriu que tem algo em comum. Por exemplo, dependendo do órgão que a pessoa tinha o câncer, era a dor que a pessoa, o susto que a pessoa tinha passado, né? Então, no momento do susto, no momento do DHS, que ontem eu expliquei um pouco sobre isso, né? O que é o DHS? Nesse momento, o nosso cérebro entra em alerta, um órgão do nosso corpo começa a ficar doente, né? E a nossa psique muda de funcionamento, todo o nosso organismo inteiro, porque a psique significa todo o corpo, né? Então, nesses três aspectos, o nosso corpo começa a mudar no momento do impacto biológico, né? No momento de um susto. Isso é sincrônico, não tem, tipo assim, primeiro eu me assusto, depois o meu corpo começa a responder, porque daí seria, o câncer, ele começa no mesmo instante, né? E eu vou explicar cada um separado. Por exemplo, a psique, o que significa a psique? O que ela tem alteração, né? Muda a energia, né? Por exemplo, se diante de um fato novo, né? Muda a energia do corpo. O corpo entra em tensão e o Dr. Hammer descobriu que dependendo, sempre, conforme o jeito que a pessoa olha para esse susto que a pessoa levou, o jeito que a pessoa interpreta, essas partes essas mudanças que a psique começa, daí começa todo um raciocínio diferente, né? A gente começa, o cérebro fica acelerado, né? A pessoa que tem o cérebro muito barulhento, muito acelerado, ela está na fase ativa de algum impacto biológico. Às vezes pode ser nada sério, mas pode ser também, né? Então, o cérebro em muita atividade, cérebro barulhento, mente barulhenta, que a gente fala, precisa ser visto, né? Precisa ser acalmado para entender o que está acontecendo, porque quando o cérebro está acelerado, ele é um sintoma de algo que está te assustando, e também por exemplo, é impossível você ter uma vida natural, porque o cérebro acelerado, ele não consegue pensar logicamente, ele só funciona no automático, né? Então, a psique, ela entra em alerta, né? E esse alerta depende muito da experiência de vida que a pessoa teve, né? Por exemplo, se a pessoa vê só de escutar falar, um acidente de moto, por exemplo, vê na televisão ou escuta alguém, às vezes até alguém fala assim, nossa, aquele lá foi um acidente de moto. Se no histórico dela já tem caso de pessoa que foi acidentada de moto e foi sério, a primeira ideia que a pessoa vai ter morreu. Aí o que vai acontecer? Algum órgão do corpo vai responder. E dependendo, pode ser o seio, pode ser próstata, pode ser câncer em qualquer órgão do corpo. Porque aí é um susto muito grande. Olá, Melita. As mamas estão aí, que bom, né? Então, a primeira alteração é tudo junto, né? Mas a primeira que eu expliquei é a psique. O cérebro, ele forma um foco naquele lugar que faz o comando do nosso corpo. Quem entende um pouquinho de biologia, que eu entendo bem pouco ainda, né? Mas a gente sabe que no cérebro, por exemplo, para eu movimentar esse dedo aqui, é porque no cérebro tem um lugar que dá o comando, né? Aí no momento de um susto, do impacto biológico, esse lugar vai ter o foco de Hammer, né? Vai ter um tumor. Aí se a pessoa fizer uma tomografia naquele dia, ela vai ter um câncer maligno no momento do susto. É essa interpretação, porque o tumor está em fase de crescimento. Aí se ela fizer, depois que a pessoa passou o conflito, aquele tumor já vai estar diminuindo, daí é o câncer benigno. E para a germânica não é assim. Por exemplo, no dia do susto, o tumor está crescendo, porque ele acabou de se formar.
se a pessoa está dentro do medo do impacto biológico, né? Então, o cérebro sempre vai ter um foco naquele lugar. Se é do joelho, por exemplo, ele vai ser um outro lugar. Cada parte do corpo tem um lugar específico. Olá, Maísa. Então, e também, junto com esse impacto biológico, um órgão começa a adoecer. Que nem eu comentei, né, do joelho. Se o impacto biológico aconteceu algo que me deu um susto em relação ao meu marido, por exemplo, ao meu companheiro, eu vivi algo, posso ter pensado, nossa, aquilo não tem jeito, não tem cura, nunca vai mudar. Isso já é um impacto biológico. Aí pode ser que o meu joelho direito comece a ter desgaste de cartilagem ou começa a produzir líquido. Eu tive muito tempo líquido do lado do joelho que eu não percebia. De repente eu fui ver que tinha um grosso bem grande do lado de fora do joelho, né? Ele tem um significado. Bom dia. Ele tem um significado. Então, cada órgão do corpo responde por causa do significado que na minha mente deu. É a minha mente que vai dar esse significado. Por isso que não tem como. Você me fala, eu tenho desgaste no joelho, mas eu sozinha não vou ter de dizer, ó, aconteceu isso, aquilo. Eu posso te dizer quais as possíveis situações que você viveu e você vai lembrar de situações e vai conseguir. Só de você lembrar e dar um outro significado, você vai, às vezes, precisa dar um novo significado para situações, olhar com outro olhar, né? Diz assim, olhar como observador, não entrar na dor, entrar na observação de fora, olhar com a mente fria, sem pânico. Aí a gente já entra na fase de cura, né? Porque tem órgãos do corpo, isso ainda é referente à primeira lei biológica, tem órgãos do corpo, na hora que você sofre o conflito, o órgão começa a aumentar, começa a inchar, começa a superproduzir células, né? E depende as partes, outras partes do corpo começa a necrosar, tipo, começa a abrir espaço. Que nem antes eu comecei a falar da mulher que eu atendi que tinha câncer no seio, ela tinha, por causa da filha que ia viajar, fazer uma viagem de moto, ela tinha entrado em alerta, ela ficou com muito medo, e o seio dela começou a aparecer um câncer nos ductos mamários, no seio esquerdo. Daí o que acontece nesse momento no ducto? O ducto são os canais que levam o leite até o bico. No momento do susto que ela levou, porque a filha falou que ia fazer uma viagem de moto, ela interpretou, não, a moto é muito perigosa e ela pode ficar hospitalizada e ela vai passar fome, porque ela tinha essa memória, ela tinha visto pessoas no hospital que estavam entubadas, passando fome, na ideia dela, porque tinham se acidentado de moto, porque o corpo faz toda essa interpretação no exato momento, né? Aí o seio começou a abrir aqueles ductos, eles começaram a ficar maiores, no sentido para o leite passar mais rápido para alimentar aquela filha que não tinha se acidentado, mas só porque ela pensou, ela interpretou, porque o nosso cérebro é muito rápido. A Germânica fala que o cérebro é mais rápido que as emoções. A emoção vem logo depois, né? Mas isso não vem ao caso agora, né? Mas no exato instante que ela escutou que a filha ia viajar de moto, o seio dela começou com câncer maligno de aumento dos ductos mamários, né? Só que quando ela descobriu que ela tinha esse câncer no seio, aquilo já estava com caroços, né? E quando tem caroços duros, quer dizer que o corpo já resolveu. A filha já tinha voltado de viagem, já estava bem, já tinha sobrevivido e o corpo já tinha se curado. Só que como o susto dela foi tão grande, assim, porque ela entendeu, no momento que ela escutou a filha falar, vou viajar de moto, ela entendeu, a filha morreu. Aí a filha tá na UTI. Ela entendeu tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque a gente sabe que nós mulheres somos mais rápidas ainda nisso, né? No exato momento, assim, a gente tem um monte de ideias, né? Porque o nosso corpo desfalece, né? A primeira coisa, assim, a gente fala, nossa, perdi as forças, né? A gente fica sem fôlego, sem respiração. Esse é o DHS, né? É no momento do susto, né?
E toda a interpretação que a gente dá por causa do nosso histórico de vida faz ficar grave, faz ficar leve, né? Mas no caso dessa mulher, a filha tinha voltado, já tinha sobrevivido, não tinha acontecido nada, o corpo se recuperou. Só que quando ela foi no médico, ela estava com vários caroços ali, encapsulados. Olá, Marli. Já estavam encapsulados e pela medicina daí precisou fazer cirurgia, precisou tirar os caroços, aí tinha metástase. A metástase embaixo nas axilas não é metástase. Embaixo da axila forma caroço porque é o caminho que o corpo começa a se curar, porque o nosso corpo é cheio de músculos e é o jeito do corpo se refazer. É na hora que as bactérias entram para refazer o estrago que a fase ativa fez, aí dá a impressão que tem metástase, mas a interpretação nossa é bem diferente, né? Então, mas era isso. Amanhã eu vou falar sobre a segunda fase, a segunda lei biológica, né? E ó, eu prometo ser rápida, cheguei nos 23 minutos de novo, né? Agradeço vocês que estavam aqui. Amanhã eu vou falar sobre a segunda lei. São 5 leis e cada uma é sequência, né? Então, por exemplo, quem não assistiu a live de ontem sobre a introdução, é bom assistir para amanhã entender também a segunda, né? E depois que a gente entende as 5 leis, a gente perde o medo das doenças. Porque um câncer maligno no seio, quando vocês forem diagnosticadas, vocês já vão ter uma ideia diferente, né? Então, todas as doenças são assim. Toda doença tem um motivo de ter vindo e um motivo bom. Não é um motivo para nos matar. É um motivo para salvar a vida de alguém ou a minha própria, né? Porque toda doença, todo câncer, ele vem para salvar a vida. Ou a minha ou a de alguém que é muito próximo a mim. Nós, mulheres, nós temos doenças, cânceres, por causa de pessoas próximas a nós, né? Da nossa casa, aquilo que a gente considera nossa família. Obrigada, Alice. Que linda informação. É isso mesmo, né? Eu podia estar bem de boa dormindo, que nem muita gente fala, por que você, aposentada, não dorme até meio-dia? Aproveite essa vida boa que você tem, sai passear, sai viajar. A minha vida boa é conseguir partilhar as coisas boas que eu aprendi para mim, né? Então, tudo faz parte, cada um escolhe a vida boa do jeito que acha bom, né? E para mim a saúde é passar a informação para frente, e enquanto isso eu estou me curando. Porque no passado, a minha preocupação, a minha vida toda, quem me conhece, eu sempre falava assim, eu tenho que trabalhar bastante, eu tenho que guardar dinheiro, que era a minha preocupação, né? Guardar dinheiro porque no futuro eu vou ser muito doente e eu não vou ter dinheiro para pagar tanto um médico particular. Plano de saúde cada vez pior, né? E agora eu não tenho mais essa preocupação, porque se eu ficar doente, eu já sei que não preciso de dinheiro para me curar. Eu preciso apenas do meu conhecimento. E se com o meu conhecimento eu não me curar, é porque Deus tem outros planos para mim, né? Então não é assim, aquele pânico que eu tinha, que era o motivo de todas as doenças, ele deixou de existir. Eu ganhei novo sentido para a vida. Então, se eu quiser viajar, quiser dormir até meio-dia, eu posso, porque tudo faz parte, né? Então, agradeço a vocês. Muito obrigada de estarem aqui. Amanhã, 8 horas, estarei de volta.